O objetivo desse vídeo é mostrar para quem nunca usou o simulador ORCAD na vida como a gente consegue editar um esquemático de um circuito e simular esse esquemático para obter numericamente uma reprodução, uma estimativa de como esse circuito vai funcionar. O ORCAD ele é um pacote de softwares que usa várias ferramentas. A principal ferramenta é essa daqui, o ORCAD Capture. É com essa ferramenta que você consegue editar o esquemático e chamar o motor de simulação. O motor de simulação já é outra ferramenta, que é o chamado PSpice. É ele quem efetivamente simula numericamente o circuito e produz um resultado. E aí depois, a partir dessa ferramenta ORCAD Capture, você consegue chamar outra ferramenta que é o visualizador de resultados, para você ver o resultado de um gráfico, fazer a análise dos resultados e aí conseguir tirar as informações que você precisa das simulações. Então a primeira coisa que você precisa fazer é abrir o ORCAD Capture. Então vou clicar 2 vezes na ferramenta para ele abrir a janela principal do ORCAD Capture. Uma vez aberta a janela do ORCAD Capture, a gente vai precisar primeiro criar um projeto onde vai ficar o nosso circuito esquemático e a partir desse circuito esquemático nós vamos simular esse circuito esquemático numericamente com o PSpice. Para criar um projeto, a gente vai aqui na barra de menus, no menu File, na opção New Project. E aí ele vai abrir essa caixinha de diálogo para criar um novo projeto. Para criar esse novo projeto, primeiro a gente precisa dar um nome para ele. O nome que eu vou dar é o de aula 01. Esse projeto ele pode ser de 4 tipos. Ele pode ser o Analog Mixed AD, que é uma simulação de um circuito analógico ou de sinal misto analógico digital, que é o nosso interesse aqui. Pode ser uma placa de circuito impresso, uma Printed Circuit Board, e aqui tem a ferramenta para criar a placa de circuito impresso, que nós não vamos ver nesse vídeo. Pode criar uma lógica programável para programar um FPGA usando VHDL, uma linguagem de descrição de hardware. Ou então pode ser um simples projeto para desenhar um esquemático. Você precisa só desenhar o esquemático sem a necessidade de simulá-lo, só para documentar o desenho do esquemático. No caso aqui, como a gente quer fazer uma simulação, nós vamos usar esse tipo de projeto, que é a de simulação de sistemas analógicos e de sinal misto. Outra coisa que a gente precisa fazer é definir o local, o diretório onde a gente vai salvar esse projeto. Então aqui eu defini no disco D dentro desse diretório onde a gente vai criar o projeto. Eu sempre recomendo vocês a criarem um diretório só para colocar o projeto, porque o projeto tem vários arquivos. Então, para não bagunçar a organização do teu computador, cria um diretório só para aquele projeto. Então, vamos dar aqui OK. E aí ele vai criar automaticamente o projeto. Antes ele pergunta para você se você quer criar o projeto baseado em algum projeto que já existe. Como eu quero mostrar para vocês como criar um projeto do zero, eu vou criar aqui um projeto em branco. Então vou dar aqui OK, e ele vai criar um projeto em branco, sem nada, absolutamente nada, vai criar tudo do zero. E aí você vê aqui que ele abre logo de cara uma janela de esquemático, uma página de esquemático em branco. Eu vou maximizar aqui, ela está completamente em branco. É uma página de esquemático que tem até aqui um cabeçalho para você documentar e identificar o seu projeto. Mas o que eu vou mostrar aqui para vocês, principalmente, é a página de projeto. Aqui tem o projeto aula 1. Dentro desse projeto ele tem um esquemático 1, que é o nome que ele criou automaticamente. Vou clicar aqui em cima dele e com o botão direito eu vou vir aqui na opção Rename para renomeá-lo. Então eu vou colocar aqui e vou chamá-lo de divisor resistivo. Eu vou criar um divisor resistivo. Um circuito bem simples para a gente testar uma simulação. Ok. Então agora o meu esquemático passou a se chamar divisor resistivo. Dentro desse divisor resistivo eu tenho uma página de esquemático. Muitas vezes o teu circuito pode ser muito grande e aí não caber em uma única página. Então às vezes são necessários criar várias páginas. No caso aqui é um simples divisor resistivo, uma página aqui basta. Então vou clicar aqui 2 vezes para a gente abrir aqui a página do esquemático.
Vou dar aqui um zoom para ficar bem grande aqui para vocês conseguirem visualizar bem o desenho. E aí nós vamos começar a montar o nosso esquemático. Para montar o esquemático eu preciso de componentes. Os componentes a gente vem aqui nessa opção aqui no cantinho chamada Place Part, ou seja, eu vou colocar um componente no circuito, uma part. Clico aqui e aí ele vai apresentar todas as bibliotecas que ele tem de componente. No caso aqui eu tenho a biblioteca Analog, que tem componentes analógicos como capacitor, resistor, indutor. Eu tenho aqui source, eu tenho as fontes, né, fonte de corrente, fonte de tensão. E aqui é o Special, onde a gente tem comandos especiais do ORCAD. Vamos aqui primeiro no Source. Vamos colocar aqui uma fonte de tensão DC. A fonte de tensão DC, ela é chamada de VDC. Tá aqui, ó, VDC. Quando eu seleciono aqui, aparece imediatamente aqui o desenho dela. É uma fonte de tensão de corrente contínua. Para colocar a fonte aqui no esquemático, eu venho e clico aqui nesse botãozinho, Place Part. Clico aqui ou aperto o botão Enter e aqui na página de esquemático eu tenho aqui a possibilidade de colocar 1, 2, 3, quantas fontes eu quiser. Tá? Para eu desselecionar essa ferramenta de ficar colocando fonte, basta eu apertar o botão ESC. Apertei o botão ESC, desselecionou. Quando eu precisar de uma fonte, eu vou selecionar as fontes que eu não quero e apertar Delete. Aí apaguei. Aqui eu posso editar o valor da fonte de tensão, só clicar 2 vezes em cima dele. E aqui no valor eu posso colocar o valor de tensão que eu precisar. Por exemplo, 12 volts. Tá? Ele entende esse V aqui como sendo a unidade de tensão, volt. Então ele vai colocar aqui 12 volts. Pode botar só 12 ou 12 volts. Ok, tá aqui. Agora isso aqui é uma fonte de tensão chamada V1. Tá aqui o nome da fonte de tensão. E a tensão que ela vai entregar é de 12 volts. Ah, não gostei do nome V1, quero trocar. Só clicar 2 vezes aqui e trocar o nome. Você pode botar VS, por exemplo. E aí está lá o novo nome da fonte de tensão. Uma vez colocada a fonte de tensão, vamos colocar aqui os resistores do divisor de tensão. Então os resistores estão na biblioteca Analog. Seleciono aqui a biblioteca Analog e vou procurar os resistores. O resistor é identificado no SPICE pela letra R. Então, seleciono aqui R, está aqui um resistor de 1 kΩ padrão. Clico aqui para colocar o resistor aqui, venho aqui no esquemático, posiciono ele. Então esse é o primeiro resistor do divisor resistivo. E aí eu vou colocar o outro resistor aqui. Eu posso simplesmente colocar aqui e depois girá-lo, ou eu posso girá-lo antes de colocar. Para fazer isso, com a ferramenta selecionada de colocar resistor, é só apertar o botão R do teclado. Olha lá, apertou o botão R, giro. Aperto o R de novo, ele gira de novo. Aperto o R, quantas vezes for, eu vou girando. Então agora eu tenho aqui já o resistor na vertical. Clico aqui para colocá-lo no esquemático. Está lá. Aperto o ESC para selecionar a ferramenta e pronto. Está aqui o segundo resistor do meu divisor resistivo. Todos os dois são de 1K, que é o valor padrão aqui da biblioteca. Mas eu posso mudar, da mesma maneira que eu mudei o valor da tensão da fonte. Então eu venho aqui, clico 2 vezes no valor do resistor e coloco aqui, por exemplo, 10K, 10 kΩ. Venho aqui no outro, vamos colocar igual, também, 10 kΩ. Clico 2 vezes, 10 kΩ, ok. Então está aqui, 2 resistores de 10 kΩ, uma fonte de tensão de 12 volts. Está aqui o meu esquemático de circuito pronto. Vou aqui salvar para não perder. Está lá. Antes de agora interconectar esses componentes, é muito importante que eu coloque um terminal de terra. Vem aqui, ó, Place Ground. O terminal de terra ele é importante porque o simulador SPICE ele realiza a simulação de circuito usando a análise nodal. E a análise nodal ela define todas as tensões de nó em relação a uma referência, que é a referência de terra. E por padrão, a referência de terra na análise nodal do SPICE é o nó chamado 0. Então, para que a sua simulação funcione, para que você não tenha erro na hora do cálculo da simulação com o SPICE, é obrigatório que o seu circuito tenha um nó de terra. Em algum lugar ele tem que ter obrigatoriamente um nó de terra, cujo nome é 0. Está até aqui, ó, name 0. Então, vou selecionar aqui essa terra, que é o 0 capsim. Tá? Pode ser essa zero source, também não tem problema. O importante é que aqui ó, tenha o nome 0, para que o SPICE entenda que aquele nó é um nó de terra, tá? Um nó de referência.
Então, ok. Então agora eu vou posicionar um nó de terra aqui e um nó de terra aqui. Dou um ESC, tá? Apesar de serem pontos diferentes do circuito, como os dois são chamados de zero, o OrCAD ele entende que esse nó e esse nó aqui são o mesmo nó, o nó de terra. Tá? Então na hora de simular ele entende isso aqui e isso aqui com o mesmo nó, como se eles estivessem interconectados. De resto, agora falta a gente passar os fios que vão interconectar os componentes. Então seleciono esta ferramenta aqui, que é o Place Wire, posicionar fio, venho aqui, clico nesse quadradinho, que é onde eu vou puxar o fio para interconectar a terra, vou até o outro quadradinho da fonte e clico. Pronto, botei um fio entre a terra e o terminal negativo da fonte. Agora eu venho aqui também no terminal do positivo da fonte, clico uma vez, vou até o terminal do resistor, clico mais uma vez. Pronto. Não é clicar e arrastar não, é clicar uma vez, clica outra vez. A mesma coisa aqui, ó. Clico uma vez, clico outra vez. Pronto, fiz o fio. E aqui eu termino o circuito. Para desselecionar a ferramenta, aperta ESC. Não vou botar mais nenhum fio. Clico aqui fora para desselecionar o fio. Pronto. Está aqui o nosso circuito pronto. Vou salvar. Está aqui. O desenho do nosso divisor resistivo já está pronto. Vou fechar aqui a janelinha de colocar componente. Vou centralizar o desenho. E agora o nosso esquemático do circuito está prontamente desenhado. O próximo passo agora é fazer a simulação desse circuito, ou seja, a gente vai agora calcular, instruir o simulador a calcular todas as tensões e correntes nesse circuito. Para isso a gente precisa primeiro criar um perfil de simulação, ou seja, é um perfil que vai estar configurado todas as coisas que eu queria fazer na minha simulação. Como é que eu crio esse perfil de simulação? Eu posso vir aqui no menu PSpice New Simulation Profile, ou seja, criar um novo perfil de simulação, ou então eu venho nesse atalho aqui, ó, New Simulation Profile, que é exatamente o mesmo comando, só que aqui está na barra de menus e aqui está na barra de ferramentas. Clico aqui e aí ele vai abrir essa janelinha onde ele vai pedir para você colocar, você dá um nome para o seu perfil de simulação. Então, vou colocar aqui teste 01. Aqui ele pergunta, inherit from, ou seja, herdar de onde? Aqui, se você tiver outros perfis de simulação já criados, você pode herdar de um perfil já criado, para evitar de você ter que reconfigurar um monte de coisa de novo, para fazer perfis de simulações semelhantes. Como aqui a gente está criando um projeto do zero, eu não tenho nenhum outro perfil de quem eu posso herdar. Então, não vou herdar de ninguém, none. Então, criar um perfil de simulação chamado teste1, create. E agora ele vai abrir uma janelinha com essa daqui, que é a caixa de diálogo para configurar o perfil de simulação. Nessa caixinha tem informações gerais do perfil de simulação, o local onde ele se encontra no computador, o tipo de análise, que é o mais importante, qual é o tipo de análise numérica que a gente vai fazer, os arquivos de configuração, por exemplo, de bibliotecas, está aqui, a biblioteca padrão do Cadence, né, do OrCAD, as opções, né, do método numérico, a temperatura em que ele vai fazer a simulação, a tolerância ao erro relativo do método numérico de simulação, tá? Os dados que ele vai salvar, o que ele vai salvar no arquivo de saída, né? No caso aqui ele está salvando tudo, tensões, correntes, potência, sinais digitais. Sinais digitais, como não tem nada digital, a gente pode colocar aqui none, tá? Colocar none ou deixar ele salvar dá no mesmo, porque não tem nada digital aqui no nosso circuito. E aqui o Probe Window a gente vai falar mais tarde, que é quando a gente for plotar um gráfico com o resultado da simulação. Voltando aqui à análise, eu quero fazer uma análise puramente de corrente contínua, um circuito DC, uma análise de polarização. Então eu venho aqui no tipo de análise e seleciono uma análise do tipo Bias Point, ou seja, ponto de polarização em inglês. No caso aqui, ele vai simular só o ponto de polarização do circuito, ponto de polarização em corrente contínua. Essas opções aqui a gente pode falar num vídeo mais à frente. Aqui vamos fazer uma simulação de ponto de polarização bem básica. Então, uma vez selecionado o tipo de simulação que eu quero, ok, pronto, criei o perfil de simulação. Para você ver que o perfil de simulação foi criado, basta você ver aqui, ó, tá aqui, ó, divisor resistivo, teste. Clicar aqui, ó,
teste 01, tá? Então, aqui é o perfil de simulação que ele está selecionado para ser simulado. Quando eu clicar aqui nesse botão de play, que é Run PSpice, ele vai rodar a ferramenta PSpice, que é o motor de simulação que calcula a solução do circuito. É esse software que calcula a solução do circuito. E o que ele vai rodar é este perfil de simulação. Ele vai pegar as configurações desse perfil de simulação, vai abrir o PSpice e aí vai rodar a simulação que eu configurei aqui. No caso, uma simulação de corrente contínua. Então vamos lá. Cliquei aqui, ele vai rodar a simulação. Agora é só esperar um pouquinho que ele vai abrir a janelinha com a simulação terminada. Só aguardar um pouco, que ele vai demorar um pouquinho para abrir, calcular. Pronto, aí ele abre a janela do simulador e aí abrindo a janela do simulador, você vê aqui nesse cantinho aqui que ele calculou o ponto de polarização e a simulação já está completa. Uma vez completada a simulação, significa que o resultado já está disponível. Então a gente volta aqui no arquivo de esquemático e no arquivo de esquemático a gente pode visualizar a solução numérica do circuito. No caso, como é um circuito de polarização DC, a gente pode visualizar as tensões em cada nó e as correntes em cada componente do circuito através desses botões da barra de ferramentas. No caso aqui, eu tenho aqui o Enable Bias Voltage Display, ou seja, ele vai mostrar as tensões. Se eu clicar aqui, ele mostra as tensões de todos os nós do circuito. No caso aqui eu tenho terra com 0 volts, que é a tensão de referência, tanto aqui quanto aqui, porque é o mesmo nó de referência. Aqui nesse nó eu tenho 12 volts em relação à terra, e aqui eu tenho 6 volts em relação à terra, ou seja, todas as tensões de nó, assim como em toda análise nodal, são tensões de nó em relação à terra. Então no caso aqui eu tenho 12 volts em relação à terra por causa da fonte de tensão, e aqui 6 volts em relação à terra por causa do divisor resistivo. Como eu tenho dois resistores iguais, então desses 12 volts, 6 aparecem em cima desse resistor e os outros 6 aparecem em cima desse outro resistor. Então o resultado está correto. Se eu quiser visualizar as correntes, é só eu apertar neste botão aqui, Clicando neste botão, ele diz qual é a corrente que está passando em cada um dos componentes. Como todos os componentes estão em série, a corrente é a mesma, ou seja, 600 microamperes ou 0,6 miliamperes. Se você quiser verificar também a potência dissipada em cada componente, você pode clicar nesse botão aqui, que é o Enable Bias Power Display, que ele vai mostrar a potência dissipada por cada componente no circuito. No caso aqui eu tenho esse resistor dissipando uma potência de 3,6 mW e esse aqui também, 3,6 mW. Já a fonte de tensão está com uma potência negativa, ou seja, ela está entregando energia. Esses aqui que estão com potência positiva estão dissipando energia, que são resistores. E a fonte, que é quem está entregando energia, tem uma potência negativa. E em módulo, essa potência aqui, vocês notem que é igual à soma dessas duas, como tem que ser pelo princípio de conservação de energia no circuito elétrico. Então, pronto. Assim que a gente visualiza o resultado de uma simulação de corrente contínua, do tipo Bias Point. Outra informação interessante que é bom vocês verem é na janela aqui de resultados do simulador, você tem essa opção aqui que é o View Simulation Output File, ou seja, a gente vai ver o arquivo de saída do simulador. Se a gente clicar aqui nesse botão, a gente vai abrir aqui o arquivo que o simulador gera na saída. Então, primeiro tem a descrição do circuito, é uma descrição em modo texto, tá? Em que ele vai fazer o seguinte: ele vai pegar este desenho esquemático que está aqui na janela do Capture e vai traduzir em um arquivo texto. É esse arquivo texto que o programa Spice, o simulador Spice, vai ler e vai montar o arquivo de simulação, vai simular o circuito. Ele não simula a partir desse desenho, ele simula a partir deste arquivo texto que está aqui, onde vai estar descrito como o circuito é montado. Então está aqui, a fonte de tensão VS, ela está conectada entre o nó N00143 e o nó 0, que é o nó de terra, e ela é uma fonte de 12 volts. Esse nó N00143 é um nome criado automaticamente pelo Orcade. Se a gente voltar aqui no Capture e encostar aqui o cursor nesse ponto aqui, você vê que vai aparecer o nome N00143, que é o nome daquele nó. Então a fonte de tensão está entre o N00143 e o terra, que é o nó 0. Tá aqui, o nó 0.
Já o resistor R1 está entre o nó N00143 e o nó N00150, que é justamente este nó aqui, ó, N00150, tá vendo? Então ele está entre esse nó, o N00143, e o N00150, como está aqui, exatamente aqui. E o valor dele é de 10K e o coeficiente de temperatura, o temperature coefficient, é 0, ou seja, é um resistor ideal, que não varia a resistência com a temperatura. Já o resistor R2 está entre o nó 0, que é o nó de terra, e o N00150, exatamente como está aqui, ó. O R2 está entre o 0, que é o terra, e o N00150, que é esse outro nó que está aqui, correto? Então, é isso que o SPICE lê, e é com isso que ele resolve o circuito. Uma vez resolvido o circuito, a gente tem aqui, ó, a solução. Então tem aqui, ó, no nó N00143, em relação à terra, eu tenho 12 volts. E no nó N00150 eu tenho 6 volts, que é aquele nó de saída. Esse nó aqui tem 6 volts em relação à terra. É claro que ver esse resultado aqui é bem mais complicado. É muito mais fácil eu vir aqui e clicar nesse botão, que a interface gráfica vai me dar exatamente as tensões nodais. Tá? Mas antes, quando não existia a interface gráfica do ORCAD, a gente tinha que vir aqui no arquivo de saída e olhar o resultado. Outro resultado que ele tem é a corrente nas fontes de tensão. Então aqui na fonte de tensão eu tenho 0,6 mA ou 600 microamperes. E a potência total dissipada, né, é 7,2 miliwatts. Tá? Então, com isso, vocês já conseguem fazer a sua primeira simulação no ORCAD. Então, para quem nunca tinha usado o ORCAD, com isso daqui já dá para começar a fazer alguma simulação. Então, agradeço a atenção de vocês e até o próximo vídeo.